escolhidos por Jesus em seu ministério terreno. O apóstolo Pedro, juntamente com o apóstolo Paulo, que não é um dos 12, mas é um apóstolo escolhido por Jesus também, é um dos mais conhecidos nomes do Novo Testamento, por que não dizer da Bíblia judaico-cristã. O apóstolo Pedro, ele é conhecido por diversas cenas icônicas, cenas que se transformaram em ícones e marcas cristãs, tanto seus momentos ruins, por assim dizer, seus momentos de negação à fé, quanto pelos seus momentos de entrega à fé. O apóstolo Pedro é muito conhecido no Ocidente, muitas pessoas têm esse nome, crianças, adultos, senhores e senhoras já receberam a alcunha de Pedro, e ele de fato não é um nome que você desconheça. Esse apóstolo, ele está aqui na década 60 do primeiro século, né, o século que inicia a jornada cristã, e ele está fortificando, encorajando a que pessoas vivam em conformidade à redenção em Cristo Jesus. Ele está encorajando essas pessoas a que vivam de modo digno do Evangelho. Se você puder observar, ainda que por alguns minutos essa reprise, o capítulo 2, verso 11 inicia com amados, que é uma expressão de amados no Senhor, amados do Senhor, embora podemos nos tratar como amados. C.S. Sproul fala muito sobre o fato de que essa expressão ela aponta primeiramente por sermos amados pelo Senhor. E a partir do verso 11 do capítulo 2, uma série de direções começa a ser dada para que vivamos de acordo com a redenção recebida. A primeira epístola de Pedro tem nada menos do que 37 verbos no imperativo. É uma ordem em si. A epístola é cheia de ordens: sujeitai-vos, submetei-vos, obedecei-vos. Você vai encontrar ordens o tempo todo, porque obviamente essas pessoas podem estar paralisadas diante daquilo que se abate sobre elas, que é um tipo de perseguição cristã que provavelmente no ano 60 do século I se inicia e se intensifica, obviamente, na figura do imperador Nero, que faz coisas terríveis, das quais podemos citar em outros sermões e já citamos também. Nós estamos aqui lidando com alguns grupos específicos e eu peço a sua atenção nesse começo. Você vai perceber que existem grupos no capítulo 2 e no capítulo 3 e eles não são todos os grupos possíveis de audiência. Se você observar o Novo Testamento, ele vai tocar em outros grupos, em outras epístolas de outros autores e também de Pedro. Aqui você encontra, por exemplo, dê uma olhada no capítulo 2, verso 11, ali no verso 13, você encontra as pessoas se submetendo ao Estado do ponto de vista de que elas acatem a legitimidade do Estado em relação às suas vidas. A direção aqui é de que não haja insubordinação, e tudo isso que nós falamos sobre sujeição nunca é uma sujeição absoluta a qualquer esfera, absoluta só ao Senhor, mas ela tem condicionalidades que tornam ela possível e necessária. Então no verso 13 você pode observar, essa subordinação é ao Estado. No verso 18 você vai observar que essa subordinação é apontada para senhores e escravos domésticos. Nós já falamos isso em outro sermão. Eles não eram doulos, que nós conhecemos em grego, aquele escravo absoluto, né? Quase que propriedade, mas aqui a palavra se inicia com oikos, é algo mais livre. Existe certa liberdade nesse servo doméstico. Eles também são alvo de Pedro. Se você for até o capítulo 3, você vai encontrar um outro grupo. São as mulheres. Observe, por favor, para que você identifique na epístola. As mulheres começam a ser o tema desse terceiro grupo no capítulo 3. Você vai encontrar não um grupo a ser alcançado, mas um complemento masculino. A ênfase é para as mulheres aqui no capítulo 3, mas você vai ver um complemento masculino no verso 7 do capítulo 3. Depois, fraternalmente ou amigavelmente, você vai estar lidando ali tanto com amigos quanto inimigos. Se você observar, não é tema do nosso encontro desta noite, do nosso sermão, mas o verso 8 vai estar tratando de amigos, pessoas que fraternalmente se relacionam
E hoje, especialmente hoje, vamos estar tratando das mulheres e um pouco dos homens. Mas qual é a suma que eu gostaria que você percebesse? Repare que esses grupos não são todos os grupos que os apóstolos e as demais epístolas tratam. Por exemplo, não vemos os filhos aqui. Nesse momento da carta, não na carta toda, mas nesse momento também não vemos lideranças cristãs, por exemplo, presbíteros. A gente encontra depois uma recomendação aos presbíteros lá na frente da carta, mas aqui não é. Esse trecho em especial tem um recado para nós. Repare que todos os grupos citados estão mais vulneráveis quanto às autoridades em questão. Existe certo grau de vulnerabilidade nesses grupos submetidos a essas autoridades. As pessoas ao Estado, que a gente sabia que era um Estado extremamente absoluto, não absolutista, para a gente não ser anacrônico, mas um Estado bem absoluto, bem centralista. A gente vai ver os senhores que têm uma relação de dominação quase escrava. A gente vai ver as mulheres que no século I têm diversas abordagens, mas muitas ou boa parte delas aponta para as mulheres sendo objetificadas. E nós vemos nesses grupos que, preste atenção, em meio a uma perseguição, são mais afligidos, porque se encontram debaixo de uma autoridade. O que você encontra é que a hostilidade ao cristianismo que está em pauta na carta, um tipo de perseguição, faz com que Pedro tenha preocupações diferentes com esses grupos. Então Pedro está escrevendo em um momento onde essas vulnerabilidades podem tanto se insurgir em rebeldia, quanto se submeter absolutamente e perder a fé. São dois pontos completamente distintos: a insurreição insubordinada e a sujeição absoluta e restrita, e assim uma perda de fé. Então temos Estado, temos senhores de escravos, temos maridos com esposas. Esses três grupos parecem ser algo como uma parte mais frágil. Pessoas que você vai encontrar, a mulher, por exemplo, é citada aqui no capítulo 3, verso 7, parte do meio ali, do verso 7, se você observar, a mulher é colocada como parte mais frágil. Aqui é uma percepção dentro daquilo que tange a autoridade e a execução, talvez, do desvio da autoridade, podendo torná-la mais vulnerável a uma autoridade autoritária. Daí, seguindo, Pedro nos deixa claro que a disputa não é sobre classes. Porque se fosse uma disputa de classes, Pedro diria que o pessoal que está sendo hostilizado pelo Estado deveria tomar o Estado à força, de que os servos deveriam passar por cima da autoridade dos seus senhores e tomar as propriedades e, enfim, e de que as mulheres deveriam bater de frente com os seus esposos e passar por cima deles, caso eles não estivessem sendo bons para elas. Pedro nos mostra que a questão da perseguição cristã, a questão das relações que se estabelecem entre os cristãos e as demais pessoas, nunca vão pautar lutas de classe. De que a hostilidade em relação ao cristianismo e a própria hostilidade em si, entre grupos que têm autoridade para mandar, nunca pode ser taxada como uma disputa de classes. Pedro, então, com uma mente completamente tomada pelo Evangelho, encoraja, conforta e fundamenta as relações sociais em Cristo. Existem homens e mulheres aqui hoje, casados, solteiros, que desejam glorificar a Deus profundamente. Eu acredito que Deus trouxe pessoas essa noite aqui que desejam glorificar a Deus e para isso se colocam à disposição, colocam sua vida, seu matrimônio, seu noivado, seus filhos e falam: Deus, eis-me aqui, eu quero te glorificar, eu quero dar honra ao teu nome. Mas há também pessoas que após ouvirem o que vão ouvir, vão se irritar, se inflamar e ficar com sua própria versão aprovada por ela mesma de Deus. Isso acontece quando nós claramente vemos que Deus não se enquadra em agências e percepções humanísticas.
Deus não está nem aí para os machistas, feministas, sexistas, socialistas ou humanistas de plantão aqui. Quer você se manifeste como um, ou quer você inconscientemente se comporte e nem saiba que é machista, feminista, sexista ou coisa desse tipo. Deus não está comprometido com agências sociopolíticas humanas sobre as relações. E é assim que nós começamos a pensar num Deus que transcende as nossas realidades perceptivas e nossos interesses particulares. E é daí que eu retomo a leitura no capítulo 3, verso 1, e você vai comigo lendo também. Igualmente, vocês esposas estejam sujeitas, cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O texto por si só é muito bonito, mas ele pode se tornar totalmente inoperante, ineficaz, caso não venhamos a perceber do que Pedro está falando. Aqui, do verso 13 até do verso 13 do capítulo 2 até o verso quase 13, também, 12 do capítulo 3, nós temos motivos para a sujeição. Observe, por favor, que começamos com igualmente no capítulo 3, certo? Igualmente, algumas versões podem ter palavras parecidas, igualmente, está dando prosseguimento a algo que está sendo dito, né? Igualmente aqui é porque alguma coisa tem que ser igualada ao que veio, e logo igualmente aqui é justamente essa perícope, esse trecho que vai do verso 13 do capítulo 2 até onde nós estamos e segue um pouco mais. O verso 13 começa assim do capítulo 2, observe na sua Bíblia, por favor, verso 13, capítulo 2, por causa de quem? A primeira afirmação do grupo aqui ligado à sujeição ao Estado começa por causa do Senhor. O verso de número 21 do mesmo capítulo diz assim na questão dos servos domésticos: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. E aí em seguida, como nós vamos encontrar, igualmente vocês, esposas. Existe uma situação que está pautando o igualmente. O igualmente aqui vem de afirmações anteriores. Olha como deve lidar com o Estado, olha como deve lidar o servo doméstico igualmente. É claro, na proporção da esfera que lhe cabe. Sejam submissas. Preste atenção, a submissão não é um artigo cristão novo para esse tempo. Já havia submissão das mulheres em relação aos seus maridos. Isso não era novidade. Mas o que é a novidade então? É de que a submissão não era pelos mesmos motivos assinalados na Escritura. Os gregos e alguns filósofos importantes consideravam a mulher inferior ao homem, e alguns diziam que ela nem alma tinha. Os mesopotâmios, eles acreditavam que a mulher pertencia ao homem como seu gado, como sua propriedade, e por isso ela lhe era sujeita. Então, nós estamos falando aqui de sujeição, mas nós estamos falando de uma sujeição completamente liberta. E por que eu estou dizendo isso? A sujeição no cristianismo não é a sujeição dos termos que eu disse agora para vocês. Nós cremos que a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus e serve para nós em suma. A gente encontra a sujeição no decálogo de que filhos devem se submeter aos pais, amém. Paulo vai deixar lá na frente dizendo que isso é bom, deve ser feito plenamente. Então, honra teu pai e tua mãe. Nós encontramos também, óbvio, em Hebreus e em diversos outros trechos das Escrituras, Hebreus capítulo 13, por exemplo, de que nós devemos nos submeter às lideranças da nossa igreja. Os presbíteros devem
ser as lideranças das pessoas de tal modo que elas se sujeitem a fim de não deixar que o seu próprio trabalho seja um trabalho penoso, arrastado, cansativo, que não seria de nenhum benefício para aquele que é liderado. Então, o tema sujeição, submissão, ele não é um tema que está acontecendo aqui e é novo, e também não é novo no mundo antigo. Ué, e o que é novo então? Embora possamos aplicar o que vamos dizer agora para qualquer tipo de sujeição cristã, Pedro enfatiza que as mulheres deveriam observar enfaticamente o exemplo de Cristo. E eu gosto de pensar que quando uma ênfase é dada, não devemos deixar de olhar para a ênfase tal como ênfase. É porque está atraindo o seu olhar. Então observe que Pedro fundamenta que aquilo que vai ser dito se estabelece em Jesus. E aí eu gostaria de lembrar-lhe a história de Jesus. Jesus é afirmado nas Escrituras, e todo aquele que crê nele crê assim, de que ele é o Senhor do cosmos, de que ele é aquele que chama as estrelas pelo nome, diria Isaías, de que Jesus é aquele verbo encarnado, antecedente a toda a realidade de existência criada, ele é antes da criação. A tradição cristã, e é claro as próprias Escrituras, vão afirmar que Jesus Cristo é consubstancialmente igual ao Pai, é Deus. Ele, diria Paulo em Colossenses, ele é a imagem do Deus visível. Esse mesmo Jesus, ele é eterno, coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando de Jesus, nós não estamos falando apenas de um homem, totalmente de um homem, mas não apenas de um homem, mas do próprio Deus. Ele tem toda a autoridade, ele está acima de todos nós. Mas lembremos-nos da história de Jesus, ou como aprendemos de manhã na teologia bíblica, num enredo mais amplo, vamos nos lembrar vividamente com nossa imaginação da história de Jesus. Jesus se submeteu a José e Maria, e ele era, como diz Lucas, completamente submisso a eles. Jesus se submete ao julgamento do Sinédrio. E que julgamento aquele? As escuras, completamente escuso. Jesus se submete a Pilatos, um pagão. Jesus se submete aos desvarios do libertino Herodes. E ele está ouvindo aquelas pessoas e submetendo a leve para lá, leva ele para Herodes, leva ele para Pilatos, leva ele para cá, leva ele para lá. Jesus está apanhando com uma cana na cabeça e de olhos vendados, zombaria. Quem é que te bateu? Os soldados. Jesus submete a autoridade que foi dada aos soldados, e os soldados são menores que Pilatos, o governador da Judéia. Está indo. Jesus se submete à lei dos judeus. Jesus se submete à lei dos romanos. E por quê? Mateus capítulo 26. Venha comigo. Mateus capítulo 26, o Evangelho de Mateus capítulo 26, verso de número 42. Jesus está em profunda angústia, horas antes de seu julgamento no Sinédrio, minutos antes de Judas o trair, minutos antes de um monte de gente o abandonar. Ele está ali suando sangue. Então Mateus capítulo 26, verso 42 traz uma fala de Jesus fundamental para o que vamos entender. Diz assim a palavra do Senhor: retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, diga. Deus, como Pai,
Deus igual ao Pai no sentido substancial, mas submetido ao Pai. Jesus Cristo se submetia à autoridade de seu Pai. A Trindade Santa é internamente ligada por laços de sujeição que tornam a sua relação amorosa, sempre fraterna, sempre plena. Logo, a Trindade que criou tudo que nós conhecemos e existe, ela é sujeita internamente uma pessoa à outra. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e nós só funcionamos nos sujeitando. Mas a queda, o advento da queda, onde a humanidade se rebela contra Deus, traz, dentre outros desdobramentos, de que essa rebeldia não vai parar no contra Deus. Ela vai para a raça humana, contra a própria raça humana. Então, não nos sujeitamos a Deus e, por conseguinte, não nos sujeitamos mutuamente. Como então, por favor, preste atenção, como então Deus traz a realidade de quem Deus é e de como o cosmos, o universo funciona? Como Deus faz isso? Ele traz a sujeição de volta, Ele traz a realidade última e Ele se submete a tudo em termos de sujeição. Todas as ordenações humanas, todos os núcleos, a família, Ele se submete às pessoas que o espancam, Ele se submete a tudo, porque Ele está trazendo, reconciliando os valores, princípios e a substância eterna da Trindade para nós. Então, quando nós estamos falando de sujeição, submissão, não estamos falando de um artifício cristão, mas nós estamos falando sobre como o cosmos é regido pela própria Trindade. Nós estamos falando de algo que não é uma invenção do cristianismo, mas é revelado por Cristo. E quando nós não desejamos entender sujeição, submissão, ou estar debaixo de ordens, quando nós não desejamos ser submissos às autoridades, nós estamos apenas, e infelizmente apenas, deixando claro nossa natureza pecaminosa e nossa rebeldia última contra Deus. Então, você pode pensar que rebeldia é uma escolha, porque de certa forma é. Mas se você pensar que a única realidade possível é a submissão, você vai ver que rebeldia não é uma escolha, porque ela está fora da realidade que vai ficar para sempre. A realidade que vai vencer, o que de fato é real, e o que de fato vai permanecer, é que a Trindade vai permanecer, é de que Deus vai permanecer, é de que a palavra vai permanecer eternamente, e que a sua e a minha rebeldia vão acabar um dia. E se permanecermos rebeldes, tanto quanto a sermos sujeitos, quanto a tudo que Deus diz, e faz, isso vai durar muito pouco, e um dia vai acabar, e você vai para o fogo eterno se continuar rebelde a tudo que a palavra diz, e a tudo que a palavra diz que é bom, porque de fato é. Não existe realidade fora de Deus. Escolher ser rebelde, permanecer na rebeldia, é permanecer fora de Deus, em termos daquilo que é a realidade do que Deus deseja para nós, que é o que o próprio Deus é. Se não nos submetermos às autoridades, você lembra que eu falei de José, de Maria, de Herodes, de Pilatos, eu falei de tudo isso? Se não nos submetermos às autoridades, não encenamos Cristo, não estamos no palco de, como diria Kevin Van Hoosen, o autor, o escritor, não é uma coisa do tipo, eu tenho dificuldade de me submeter. Todo mundo tem, porque todo mundo pecou, é assim que a Bíblia diz, e todo mundo está vendido para a rebeldia. A questão é, diante do que você está descobrindo, talvez agora, ou relembrando, vai fazer o quê? E voltando a Pedro, por favor, está muito claro que o verso 13 diz no capítulo 2, por causa do Senhor,
O verso 21 do capítulo 2 diz: seguindo os passos do Senhor. E o capítulo 3, verso 1 diz, olha o que vai dizer aqui: para que, se ele, o marido, não obedece a palavra, seja o quê? Ganho. Sabe o que isso me lembra? Romanos 11:36. Vem dele, é por ele e é para ele. É dele, é por ele e é para ele. A sujeição, a submissão vem dele, só funciona nele e só serve se for para ele. E dentro disso há diversas expressões muito claras. No capítulo 2, quando nós encontramos aqui o final do capítulo 2 aí de Pedro, dá uma olhada por favor. Verso 23, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, Jesus, né? Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Quem julga retamente? Os homens? Deus julga retamente, Deus julga retamente. A sujeição de Jesus apontava para a confiança em Deus. Já foi dito e precisa ser repetido. A sujeição de Jesus apontava para uma profunda confiança nos propósitos eternos de Deus. Se você acredita que o seu destino está nas mãos de Deus, você se submete. Se você acredita que pode mudar a sua sorte, você se insurge. É sempre assim nas Escrituras. E estar sob o controle de Deus é estar sujeito a Deus e a quem Deus colocou. Se puder, abre a sua Bíblia em Efésios, a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, verso 22. O verso 21, sujeitem-se aos outros no temor, uns aos outros no temor de Cristo, não pode servir de chave hermenêutica para os versículos que vão à frente de maneira absoluta, porque se nós nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo e você disser, isso aí é para igualar as relações, a gente vai ter um problema depois, porque a gente vai vendo que a gente vai encontrar os filhos, e aí você vai dizer que os filhos vão se submeter aos pais, Cristo vai ter que se submeter à igreja. Se você inverter isso aqui, fizer de chave o verso 21, você vai acabar entrando em um problema. O verso 21 está nos nivelando em Cristo. O verso 21 nos nivela em temor a Cristo. E o verso 22 se desdobra em como devemos estabelecer essas relações de sujeição. E começa assim o verso 22 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Olha que interessante, essa sujeição a Cristo, ou ao marido, é como a Cristo. Há um estabelecimento aqui, e isso é para nos mostrar que isso não é fé no marido. Não pode ser fé no marido, porque é Cristo o tempo todo, é como a Cristo. Aí você viu na epístola de Pedro, é para Cristo, é por Cristo, é nos passos de Cristo. Mas existe um motivo muito simples, é que a capacidade de liderança dos maridos não é eficaz, e a mulher não pode depender da capacidade de liderança dos maridos para se submeter ao marido. Ela precisa confiar em Deus, ela precisa realmente crer que Deus lhe dirige os passos. É claro que existe uma possibilidade de desdobramento clara aqui para, por exemplo, a inabilidade do pastor de guiar uma igreja, e todo mundo que é membro da igreja ter a consciência de que Deus dirige a igreja, de que Cristo é o Senhor da igreja, e por isso eu me submeto à autoridade pastoral. É óbvio que há desdobramentos, o pai e a mãe são falíveis, e é por isso que a gente, quando filho, a gente se submete ao pai e à mãe, com certeza que eles vão errar muito, que a sua liderança não é eficaz.
mas de que nós não dependemos de uma boa liderança para uma submissão. Filhos, esposas, ovelhas, ninguém depende de homem algum para ser submisso como Jesus. Qualquer desculpa de inabilidade alheia para sua submissão, qualquer desculpa de um pai rude, de um pastor cabeça dura, não tem desculpa de um marido que não me ouve, não existe desculpa. A submissão não é sobre lideranças boas, é sobre a Trindade, que mutuamente se submete em amor. A submissão é uma demonstração de amor a outro, e primeiramente a Cristo Jesus. Ao compreender essas verdades, Jesus pôde ser filho de José e Maria e ficar perdido aos 12 anos de idade. E o texto segue dizendo que em tudo ele lhes era submisso. Ele perde o menino, gente. Como é que se perde Jesus? Como é que se não ficar sem Jesus? Será que o plano da redenção dependia da super paternidade e maternidade de José e Maria? Será que nós estávamos realmente nas mãos de José e Maria? Não! Sempre estivemos nas mãos de Deus. Nesse mesmo ponto, os judeus deveriam receber Jesus. A liderança judaica deveria estabelecer um tapete vermelho, né, na entrada de Jerusalém. Gente, vamos lá, os fariseus reunidos numa grande festa, olha, achamos o Messias. E o que ele recebe? Ódio das lideranças. O Estado romano não viu crime nenhum, mas se omitiu. Pilatos faz o quê? Quando as lideranças lavarem as mãos, quando a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida lavar as mãos, não reconhecer que de fato Deus te enviou para algo, ou mesmo te abandonar ou desapercebidamente te desprender pelo caminho, nossa vida está em Deus. Não nos submeta. Que essa noite você esteja desejoso pela submissão em Cristo. Que você comece a perceber que sua luta pessoal para ser o Senhor do seu destino vai acabar com você. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, e Deus lhe exaltou sobremaneira. Todos desejamos um dia encontrar com o Senhor, mas que encontremos com o Senhor andando como o Senhor aqui na terra. E é claro, eu volto para o Sproul, né, para o teólogo, pouco tempo morreu, o grande teólogo Russell Sproul. Ele fala, isso não é sobre uma mulher ser capacho do marido, o marido bater na esposa, os pais espancarem seus filhos, não é sobre ser destruído psicologicamente por outro. Tem crime na legislação que pode trazer uma lei que vai prender esse homem, que vai afastar essa mulher que espanca os filhos, o marido, e idem maridos. Tem lei para a gente poder acionar, e Paulo é um exemplo de quem sabia da lei, porque pelo menos 2 vezes no Novo Testamento ele fala assim, olha, eu sou cidadão romano, eu preciso ser ouvido. Paulo não nega a eficácia da lei humana quando ela é boa. Então, quando estamos diante de abusos físicos, psíquicos, nós devemos agir em conformidade àquilo que Deus já permitiu que a luz da lei humana pudesse alcançar. O que nós estamos falando aqui é do seu nariz torcido, do seu pé batido, do seu eu não vou, eu não quero, faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. É do escárnio que você oferece após aquela autoridade, seu esposo, seu pai, seu pastor, sai, você meneia a sua cabeça. É a desconsideração com a palavra de autoridade, é o desafio diante de uma fronte rígida. E quem aqui se exclui disso? Eu não excluiria desses pecados, e eu espero que você também não faça. O que nós estamos falando aqui é de não entender
Muitas vezes que Deus nos coloca autoridades muito difíceis de se engolir, para que sejamos esmagados por elas e cresçamos em submissão a Deus. Como isso poderia acontecer se tudo fosse tão fácil? Como esse pecado iria ser descoberto se as nossas autoridades só fizessem aquilo que nós concordamos? Seria impossível. Só descobrimos a obediência quando discordamos e obedecemos. Pedro viu Jesus no Getsemane, não foi? E ele viu Jesus dizendo o quê? Eu queria isso, mas faça a tua vontade. A vontade do Pai é boa, é agradável, é perfeita. Casamentos saudáveis contam com decisões em conjunto. Casamentos nutridos pela palavra sempre vão buscar a conciliação de ideias e não a divergência. Mas é sábio perceber que diante de divergências e da necessidade de decisão, cabe ao homem essa decisão e cabe à mulher o apoio. Em casos de uma igreja que discorda do seu pastor em dado termo que não seja obviamente pecado deliberado, que sejam discordâncias saudáveis e salutares para o crescimento das relações, cabe à igreja dizer assim: mas foi Deus que colocou esse pastor, não foi? Vamos ajudar, vamos ir adiante com ele. Eu não falo isso por mim, mas pela palavra, para que não venhamos estar lutando contra a palavra essa noite, e certamente nos daremos muito mal. Aqui se segue alguns pontos em Pedro que não podemos deixar de perceber. A primeira aqui que eu queria ressaltar para vocês, logo no capítulo 3 ali, é de que esse homem, que nesse caso aqui pode não ser convertido, ele não quer ouvir palavra, ele está relutante demais para ouvir palavra. Então ela encarna o verbo e ela vive a sujeição, o respeito, o temor à autoridade dele. E a Bíblia diz que há uma boa chance da palavra entrar depois, o que ganha ele. E também tem algo importante aqui, verso 2: a observar o comportamento honesto e cheio de temor de vocês, que vocês têm. Temor é reverência, temor é respeito externalizado. Nós às vezes temos coisas que a gente gosta de dizer que tem, mas que nunca são nítidos. Quem teme a Deus, respeita a Deus, e está na cara que respeita. Desde, olha, estou orando, para um pouquinho aqui, para tudo, não mexe agora, estou orando. Parece besteira, mas isso representa muito. Alguém está orando, alguém está falando com Deus, vamos parar. Olha, estão lendo a Bíblia, para. Não arrasta não, para aqui. São coisas pequenas, mas que se perderam. Nos tornamos tão desfocados no temor. É uma pessoa mais velha falando e uma mais nova corta. É uma pessoa mais velha falando e a mais nova vira as costas. Parece que essas coisas se perderam. E parece que lá atrás isso era mais óbvio, ainda que não representasse glória para Cristo, porque se não for feito intencionalmente para Ele, como pode ser para Ele? Mas ainda assim eu lhes digo, nós estamos devendo em muitas coisas. Quando tememos a autoridade e respeitamos, e entendemos que isso é para Deus, isso sobe como honra, glória para Deus, como galardão para o crente. Aqui também é dito algo importante, se você puder voltar no capítulo 2, só para você ter uma ideia de como Pedro desenha essa relação humana, familiar e as relações humanas em si. Dê uma olhada aqui no verso 20: pois que glória há ser, capítulo 2, verso 20, ser pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. Isso não muda nada. Aqui não tem garantias de que o patrão vai tratar bem. Olha o que vai dizer o capítulo 3, verso 4. Fala da beleza que a gente vai tocar agora, mas que ela seja a beleza da mulher no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Leia comigo.
que é de grande valor diante de... Não muda nada. A circunstância não muda. Por quê? Porque não é sobre mudar a circunstância, é se submeter para Deus, é ser agradável para Deus. O patrão não vai mudar, ou pelo menos não há garantias. O esposo não vai mudar, pelo menos não há garantias. Mas a vontade de Deus não é sobre a mudança, é sobre a obediência, como Jesus. Ninguém mudou vendo Jesus sendo espancado na hora, todo mundo continuou batendo. Mas olha o resultado disso. Isso aos homens, preste atenção, isso aos homens é extremamente terrível. E terrível é uma palavra que tem mais de um sentido. É grandioso ao ponto de nos assustar. Aos homens, podemos imaginar de que ao Pedro comparar a sujeição das mulheres ao que Jesus passou, ou seja, olhem para Jesus, mulheres, ele foi insultado, mas ele não insultou, foi maltratado, mas ele não destratou, ele acreditou naquele que julga retamente. Quando um homem destrata uma mulher, quando um homem ele dá um descaso, desprezo, quando ele não trata, como diz aqui, por favor, verso 7, com honra, esse homem vai prestar contas diante daquele que julga retamente, e ai daquele que cai na mão de Deus vivo. Homens, uma mulher sujeita a Deus em Cristo é agradável a Deus, ela está nos olhos de Deus, Deus está feliz, está agradado por uma mulher que está fazendo essa vontade. Homens, não sejamos tolos de estar lutando contra Deus, que demos honra e glória a Deus, tratando as mesmas com honra devida. Isso é perigoso ao ponto de aqui no capítulo 3, verso 7, Pedro vai falar o seguinte: olha, é melhor você tratá-la bem, porque ela deve ser tratada com honra, se você não quiser que as suas orações sejam impedidas. Para um homem de Deus imaginar ter suas orações impedidas, isso é terrível. Céu de bronze. Você imagina, homem? Você está orando. E mais, ao relacionar a sujeição feminina a Cristo, devemos pensar no valor que a sujeição de Cristo tem para todo o cristianismo e para nós. Como nós, quando lembramos dos sofrimentos e do padecimento de Cristo, nós nos quebramos. Muitas pessoas que viram aquele filme Paixão de Cristo, de 18 anos atrás, ficaram aterrorizados de como Jesus se submetia a todas as autoridades, como é que ele não questionava, como é que ele aceitava tudo. Então, eu fico pensando no olhar que o próprio cristão deve ter para a submissão, um olhar de, nossa, que beleza, é como Cristo. Olha o que ela está fazendo, é como Cristo. Eu vejo Cristo, mulher. A honra professa, a honra declama a dignidade alheia, a honra exalta a dignidade alheia, lealdade exclusiva, fidelidade, tudo isso, além de ser, faz parte do pacto, da aliança de todo crente, com todos os seus relacionamentos, principalmente com Deus. É um modo de nós percebermos que quando nós estamos dizendo, minha mulher é uma mulher muito honrada, nossa, isso é maravilhoso. Mas tem aqui duas coisas, e a primeira já foi dita: as mulheres não devem se submeter a lideranças, aos seus maridos, porque eles são bons líderes, e os homens não estão sendo objetivamente intimados por Deus a honrar sua esposa, porque elas são boas esposas. Não existe condicionalidade. Se ela for boa para você, honra ela. Se ela for sujeita a você, honre ela. Não! Para os dois lados existe um desafio de se submeter a Cristo, porque quando os homens, eu mesmo falei com um irmão falou isso para mim, eu concordo com ele,
Como um homem fica sem brilho, como um homem fica apagado e triste quando sua mulher, além de rixosa, é insubmissa. Ele se encolhe, ele não consegue mais dar uma opinião. E já vimos muitos homens assim. Você conhece homens que não conseguem dar uma palavra em casa, não conseguem ter mais força. Mas esse homem que porventura tem uma mulher rixosa e insubmissa, deve honrá-la, deve tratá-la com respeito, como Cristo ama e se sacrifica pela igreja. Homens, mulheres, somos chamados a sermos como Cristo. E ao entender essa realidade primaz, Pedro ainda aponta para a transitoriedade da beleza em face àquilo que é a característica da mansidão e da humildade de Cristo. O capítulo 3 diz assim, no verso 3, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E prossegue: pois foi assim que também no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. A beleza não é estética, e aqui não há uma exclusão do trato estético, da preocupação com o corpo. Não há uma negativa, mas há uma exaltação de algo maior, uma exaltação da mansidão. O que diz Mateus 11, 28? Vinde a mim. Jesus chama os cansados e sobrecarregados, mas diz que ele é manso e humilde de espírito. Mateus 11, 28. Jesus é manso e chama as mulheres à sua mansidão. Isso é maravilhoso. As mulheres têm um grande estímulo para ser como Cristo. O próprio Cristo, quando traz as bem-aventuranças, diz o que? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5,5. Se você entender que nós estamos falando de um traço de Jesus, de um traço da Trindade, de que a mansidão expressa aquilo pelo qual você foi criado. Você foi criado para ser manso, mas o pecado entrou no mundo e você não quer ser manso. E aí vem Jesus, te transforma e te dá o Espírito Santo para que você seja como Ele, para que você seja como o Senhor te criou e espera que você seja e continue sendo. E aí chama a atenção para quem? Para Sara. Qual é a história de Sara? A esposa de Abrão, ou para a maioria de nós, de Abraão. Ela é obediente. E que liderança essa de Abraão às vezes. Misericórdia esse Abraão, gente. Se você pensar na visão que a gente tem de Abraão, pai na fé, ele precisa realmente ser reconhecido por ter crido quando mais ninguém poderia lhe dar um testemunho de tal crença, né? Enquanto Moisés ouviu de que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó estava retirando o povo do Egito, quem era esse Deus que falava com Abraão? Ele foi, e Sara foi. Mas olha o cenário disso. Deus chamou Abraão para uma grande missão, ser pai de grandes nações, de povos incontáveis, todos eles, de todos os lugares do mundo, e até hoje, todo mundo que é filho na fé de Abraão. E Sara foi. Eles saíram de uma situação estável, e ela foi com ele. Saíram de uma situação de propriedades, de família perto, e foi com ele. Ela seguiu ele. E aí a gente pode falar, mas que mulher! Sim. Que mulher que riu quando Deus disse a promessa para ela: olha, eu vou te dar um filho. E ela riu de ceticismo. Legal. Ela riu. Ela não acreditou. E Abraão deu essa mulher para dois homens no meio do caminho para morrer. A mãe das nações, fazendo uma analogia, era estéril. E o pai das nações, um péssimo líder. Porque liderança e submissão não vem dos homens, vem de Deus.
você e eu não temos o necessário. E o Evangelho não é sobre quem fez para conseguir, mas aquele que fez todas as coisas, refez todas as coisas em si mesmo, e pode fazer você uma mulher submissa, e você uma grande liderança que honra a sua esposa. Pode fazer com que pessoas que estão aqui pensando: meu casamento está destruído, minha relação familiar com os filhos está destruída, mas as promessas de Deus permanecem. Então, se Deus essa noite nos chama para Cristo, Ele nos chama para que a submissão, para que a liderança se completem e em Cristo mostrem o palco da redenção, de um Cristo submetido ao Pai, e o Pai lhe dando toda a autoridade, como lemos em Mateus capítulo 28. Nós precisamos essa noite reconhecer que não somos os maridos sábios e de discernimento do verso 7, de que os homens solteiros aqui não podem ter as falsas ilusões de que já têm o que precisam para se casarem e serem grandes líderes, de que os maridos aqui não vão sair desse culto dizendo assim: agora eu entendi, vou botar em prática. Esquece elas. Não é assim, porque o Evangelho é sobre um Deus que faz em Cristo, no poder do Espírito, todas as coisas. Se você hoje entender que você não serve para a liderança, e se você entender que não serve para a submissão, e se ajoelhar diante de Deus e pedir misericórdia a Deus pelas suas palavras audaciosas e rebeldes, pela sua liderança falha, sua liderança autocrática, sua liderança pesada, que arrasta a sua família para o buraco, sua submissão que não existe, que é risadinha por detrás, que é bater de frente sempre. Se hoje em Cristo Jesus, eu lhe falo com todo o coração de quem é falho como líder, se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor e nos submetermos a essa voz, a promessa de Deus para que sejamos restaurados naquilo que está propondo as Escrituras. Então, antes de orarmos, eu peço que você, que precisa, assim como eu, de refletir Jesus Cristo, e você quer? Você deseja? Você deseja refletir Jesus essa noite? Sim? Então você precisa reconhecer a sua miséria, porque é assim que começa a história do Evangelho em nós. A gente não consegue, e a gente para e entende que não consegue, e a gente clama aquele que consegue. Filhos insubmissos, líderes fracos ou autárquicos, mulheres que desejam ser esposas submissas como ao Senhor, mas que talvez sejam jovens audaciosas. Orem comigo nesse momento. Orem comigo. Eu peço perdão ao Senhor por aquilo que você sabe que esse sermão revelou no seu coração. Você sabe como trata seus pais, seu esposo, sua esposa, seu pastor, seu discipulador. Você sabe onde tem falhado. E se tem uma coisa que eu aprendi acerca das realidades que Deus coloca para nós, é que devemos diante de Deus nos humilhar, mas de que quando confessamos uns aos outros aquilo que é necessário, há cura. E essa cura vem no relacionamento, essa cura vem numa compreensão de que o outro te vê de fato como um pecador que você sempre escondeu. Procure as pessoas que você feriu, ou com a sua insubmissão, ou com a sua liderança totalmente desvirtuada, e diga a essa pessoa: eu quero me submeter a Cristo, me perdoa, eu quero me submeter a Cristo, eu preciso de ajuda para mudar, me ajuda essa noite. Se você guardar a sua justiça própria, é para o inferno.